Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as reflexões e os aprendizados que a pandemia me trouxe e que pode contribuir para a sua vida também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para se inscrever no canal e deixar o seu like e bora pro vídeo! Acredito que esses últimos anos não tenha sido fácil para ninguém. De uma hora para outra a gente se vê enclausurado, refém de um vírus que a gente nem sabia o que era direito, sem a nossa liberdade de ir e vir, sem contato com os entes queridos, com pessoas queridas, próximas. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas sem saber o que iam comer. Foram anos muito duros, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas sofreram muito com a doença e sobreviveram, estão bem, mas foi acho que um trauma muito grande para todo mundo. Acredito que ninguém passou ileso à pandemia. E aí, até diante do meu trabalho na clínica, eu percebo que a nossa sociedade está muito adoecida e que a gente vai levar talvez alguns anos aí para se recuperar totalmente dos danos causados pela pandemia. Acredito que não seja só a questão da doença, da gente aprender a conviver com o vírus, mas eu acho que aflorou muita coisa em muitas pessoas, se não na maioria ou se não em todas as pessoas. Como eu falei, ninguém acho que passou imune a isso, mexeu muito comigo também. E diante da minha experiência profissional e até da minha experiência enquanto pessoa, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho e trazer alguns aprendizados. E uma coisa que eu uso na minha vida é que da gente olhar sempre os aprendizados, meio que depois da tempestade sempre vem um arco-íris, então a gente também precisa focar nesse arco-íris, tirar as lições que a gente pode tirar, entender o que aconteceu, entender o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar e crescer com todas as experiências que a vida nos traz, porque como eu sempre falo para os meus pacientes, a nossa vida nunca vai ser perfeita, ela nunca vai ser linear, ela é de altos e baixos e a gente está aqui sujeito a viver coisas que nem sempre vão ser legais, nem sempre vão ser saudáveis e que muitas vezes vai fugir do nosso controle. Porque a pandemia veio aflorar tudo isso e mostrar que a gente não tem controle de nada, mas que a gente pode tirar boas lições disso. Antes da gente entrar nas lições, eu quero reforçar aqui que eu não tô diminuindo a dor de ninguém, eu não tô passando pano para as mortes, não tô passando pano para a forma como foi conduzida a pandemia, que eu particularmente acho que foi muito dura, foi muito pesada e poderia ter sido um pouco mais amena. Não quero desmerecer tudo que a gente sofreu na pandemia. Também perdi pessoas queridas ao meu redor para a doença, então não é isso. Eu só quero que a gente aqui, enquanto sobreviventes, porque eu acho que a gente pode usar essa palavra, nós fomos sobreviventes dessa pandemia, desse vírus e de tudo que aconteceu e decorreu em torno disso. Então eu só quero que nós, sobreviventes, vivamos de uma forma mais tranquila e com menos danos possíveis causados por essa pandemia e por tudo isso que a gente viveu nesses últimos anos. Primeiro de tudo é que a nossa casa deve ser o nosso refúgio e o nosso porto seguro. Então eu trago aqui pra gente cuidar da nossa casa, da gente também ser grato por termos um lar. Tantas pessoas não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir. Então de ser grato, da gente ter uma casa, da gente ter um teto, da gente ter pra onde correr, da gente ter esse refúgio. Como Noé construiu a arca e sobreviveu ao dilúvio, eu acho que a nossa casa serviu de arca para a gente sobreviver a tudo isso. Então acho que da gente olhar para nossa casa com mais carinho, com mais cuidado, cuidar da nossa casa, porque é o nosso lar. Então se não fosse ela, talvez a gente estaria muito pior e tem pessoas em condições muito piores do que a gente. Então a nossa casa é o nosso refúgio. Outra coisa também é que ficam com a gente as pessoas que realmente fazem sentido e que se importam com a gente. Nessa pandemia eu vivi isso e vejo várias outras experiências de pessoas próximas que viveram isso, do quão as amizades foram desfeitas, pessoas que se afastaram, e nem por brigas ou coisas do tipo, mas porque a vida se encarregou disso, o afastamento se encarregou disso. Então as pessoas que realmente se importavam com a gente continuaram com a gente, assim como a gente continuou com as pessoas que talvez fizessem
mais sentido pra gente nesse momento. Então, na vida a gente vê isso de uma forma mais sutil, na vida sem pandemia. E eu acho que na pandemia ficou muito mais claro essas separações, essas amizades de conveniência, quem realmente se importava com a gente ou não. Então, da gente reavaliar as nossas relações e até da gente usar o nosso tempo em favor daquelas que realmente fazem sentido. Até fiz um vídeo sobre essa questão do tempo, eu vou até deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira saber um pouco mais sobre o quão a gente precisa valorizar o nosso tempo e dedicar talvez às pessoas que fazem sentido. Uma coisa também é que você deve ser a sua prioridade, o seu foco, porque no final das contas é você por você. Tem pessoas para te ajudar, tem pessoas para te apoiar, a gente vive numa comunidade, claro, a gente tem família, mas no final tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos. É de você se permitir ser a sua prioridade, ser o seu foco, é o que eu sempre falo. Quando cair as máscaras, primeiro coloque em você para depois ajudar o coleguinha do lado, e a gente precisa reconhecer isso, aprender isso e primeiro vestir a nossa máscara para depois a gente ajudar o outro, da gente nos priorizar de alguma forma. E já linkando com essa reflexão, eu percebi o quanto o autoconhecimento é muito importante. Eu não parei a minha análise pessoal, não parei meus atendimentos, a gente foi para o online, teve todo um estudo de nós psicólogos para entender como ficariam as questões no online. Eu confesso que eu tinha certa resistência em atender dessa forma, mas a pandemia também veio quebrar isso e foi muito válido, foi muito bacana e me ajudou muito nisso. Autoconhecimento é tudo. Eu percebi que os pacientes que continuaram o seu processo de análise, claro, alguns tiveram que parar, interromper por questão financeira, por questão de privacidade talvez, ou de não se sentirem confortáveis, enfim, mas os que continuaram, eu percebi que talvez os danos foram um pouco menor, assim. Então, autoconhecimento é tudo, da gente se buscar, da gente se entender, até para sermos a nossa prioridade, o nosso foco, isso é importante. Uma coisa que foi muito dura de eu aprender, eu já vinha trabalhando na minha análise, é a questão do controle, de que a gente não tem o controle de tudo, na verdade talvez a gente não tenha o controle de nada, então essa pandemia veio para esfregar na nossa cara de que a gente não tem o controle de tudo e que em alguns momentos tudo bem a gente não ter esse controle, acho que é importante também a gente deixar passar algumas coisas que fogem e que a gente não vai conseguir resolver, que a gente não vai conseguir mudar, então é da gente também aprender a conviver. E como eu falei, uma coisa está linkada à outra. Se a gente tem autoconhecimento, a gente também consegue levar isso adiante no sentido de isso aqui eu não tenho controle, isso aqui eu não consigo mudar, o que está ao meu alcance resolver? O que eu consigo eu resolvo, o que eu não consigo deixa aí. Da gente também entender as nossas limitações, reconhecer essas limitações, aprender a conviver talvez com essa questão de não termos o controle de tudo. Uma coisa também que eu aprendi muito é que saúde não se compra e dinheiro não é tudo. Eu já tive uma experiência dessa com um irmão. Em 2011 eu perdi um irmão que faleceu de câncer e a gente viu que não havia dinheiro no mundo que pagasse a cura dele, não tinha o que fizesse para que ele tivesse a cura. Foi um câncer raríssimo, isso pode ser assunto até para outro vídeo, mas nem a pessoa mais milionária, bilionária não iria se salvar desse câncer que ele teve. Então eu já tive uma pequena experiência dessa lá atrás e tive agora com a pandemia. A gente vê quantas pessoas influentes, importantes, que tinham dinheiro, que tinham condições de bancar um tratamento top de linha, não sobreviveram. E mesmo nesses tratamentos mais caros, com tudo que tinha de recurso, não sobreviveram. Então, dinheiro não é tudo. E a saúde é uma coisa que a gente não se compra, é algo que a gente também precisa se cuidar, se amar, se entender e buscar ter a saúde, fazer check-up anual se for o caso, ir mais ao médico, a gente precisa cuidar disso. E talvez entender também os valores, será que os meus valores estão todos atrelados ao dinheiro, ao ter? Porque no final das contas o que fica é o ser, no final das contas o que nos mantém ali é o ser, são as relações, é a nossa relação com a gente mesmo, essas coisas
materiais, nesses momentos de crise, de pandemia, por exemplo, que a gente viveu, a gente viu que não serviu de nada. Então, essa foi uma grande reflexão da gente reavaliar os nossos valores, o que a gente está focando, no que a gente está usando o nosso tempo, como eu falei lá atrás também. Outra coisa também que eu vejo muito que gera resistência, mas que foi muito em alta na pandemia, foi que tá tudo bem a gente redirecionar o nosso caminho, tá tudo bem a gente reorganizar a rota no meio do caminho, porque a pandemia nada mais fez do que isso. Ela fez a gente parar, dar um stop, vai pra sua casinha, você não vai fazer isso, você não vai fazer desse jeito. Eu tô aqui, um vírus que você não me vê, mas eu tô te deixando ali em stand-by, vai, né? A gente teve que mudar todos os nossos planos, mudar a nossa rota, né? Até eu particularmente, eu já tinha planos de engravidar antes, mas veio a pandemia e a gente decidiu esperar um pouco para entender como que seria, se sairia vacina ou não, da gente se sentir seguro para engravidar. Então os nossos planos aqui em casa também mudaram. Então tá tudo bem reorganizar a rota de vez em quando, tá tudo bem a gente dar um pause de vez em quando, tá tudo bem a gente reavaliar essas questões às vezes e mudar o caminho caso a gente entenda ser necessário. Não só por conta de uma coisa ruim, como foi a pandemia, mas eu acho que de tempos em tempos também fazer esse balanço na nossa vida e de, peraí, será que eu tô indo no automático ou será que tá fazendo sentido esse caminho? Se faz sentido, ok, mas se não faz, que lugar que eu vou buscar? Como que eu redireciono a minha rota? O que faz sentido? Onde eu quero chegar? Da gente se liberar também para ir mudando a rota quando a gente achar necessário. Confiar e entender o tempo das coisas também foi importante, até fazendo um link com a questão do controle. O quão talvez a gente confiar em Deus, no universo, em algo que você acredita e entender que tem o tempo de cada coisa. Tem o tempo de semear, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de espera e que tá tudo bem. Às vezes é importante a gente ter essas pausas, não talvez tão forçadas quanto a pandemia trouxe, que foi muito duro, mas da gente também entender qual é o nosso tempo, em que tempo que a gente tá, se é um tempo de espera, se é um tempo de plantio, se é um tempo de colheita, e entender que cada coisa tem seu tempo, cada coisa tem seu momento, e que a gente precisa às vezes confiar numa força maior. E como eu falei, tem coisas que fogem do nosso controle. E por fim, as últimas duas coisas que eu queria trazer aqui para vocês foi a questão de elencar prioridades, o que realmente faz sentido, porque como eu falei lá atrás, da gente às vezes usar o tempo com coisas que são insignificantes, com coisas que não fazem sentido, com coisas que talvez não nos tragam retorno. Então a gente precisa também elencar algumas prioridades, reavaliar algumas coisas e seguir no caminho que realmente é saudável e necessário e que faz sentido pra gente. E por fim, da gente se acolher e de que o nosso tempo é precioso e da gente buscar realmente o que faz sentido pra gente. Acho que fecha todas essas reflexões, todas essas dicas numa coisa só, da gente parar e olhar primeiro pra gente, colocar máscara primeiro na gente, pra depois a gente ajudar o coleguinha do lado, depois a gente salvar o coleguinha do lado. Mas antes a gente precisa primeiro se salvar, da gente estar bem pra ajudar o outro, pra cuidar do outro e até entender até onde a gente pode ir com cada coisa, com cada questão e sobreviver aos percalços que a vida nos coloca de vez em quando. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. As reflexões são muito válidas até pra gente transformar de algum modo, se é que eu posso dizer assim, tudo que a gente viveu nessa pandemia, nesses anos. Vou deixar aqui linkado também embaixo o vídeo sobre a questão de traumas. Eu não sei se já foi ao ar ou se vai, mas eu gravei um vídeo sobre traumas e se ele já tiver sido postado, eu vou deixar o link aqui, mas se não, aguarda que logo sai, que eu acho que vai ajudar também a gente a sobreviver a tudo isso que a gente viveu. E deixa aqui embaixo também nos comentários o que vocês acharam, o que a pandemia trouxe de lição para vocês, o que vocês pensam sobre. Eu vou adorar conversar com vocês aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para se inscrever no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E também compartilha com aquele amigo ou aquela amiga para ajudarmos mais e mais pessoas. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não sai daqui não, assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!